Muito boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Esse é o nosso cantinho, nosso momento, nosso grupo de estudos, onde somos todos estudantes de um mesmo mestre. O mestre, é claro, é Jesus, mas tem nesse nosso cantinho um ajudante, Allan Kardec, que codificou, organizou esse livro, o Livro dos Espíritos, um grande livro de sabedoria. Vale a pena conhecer. São 1019 perguntas, uma longa entrevista feita com organização, com sistematicidade, com inteligência, e que nos ajuda demais nas três grandes tarefas da evolução, que são o conhecimento, o autoconhecimento e o estímulo à prática do bem. Que esses três pilares sustentem as nossas vidas. Muito bom estarmos juntos, muito bom refletirmos e estreitarmos laços pela expansão, pelo crescimento. Não é à toa que os laços principais da vida se dão a partir de instituições como família, escola, trabalho. Três instituições através das quais aprendemos, crescemos, nos expandimos. Isso quer dizer que os grandes vínculos da vida se dão no contexto da expansão. E nós aqui estamos exatamente nos vinculando numa prática de expansão, num estudo, num autoconhecimento, num estímulo ao bem. Fantástico! Hoje iremos estudar um dos grandes desafios da alma, que é a questão do prazer. O prazer junto com poder, junto com dinheiro, junto com beleza, junto com fama, enfeixa as ideias que sintetizam a felicidade humana. Felicidade, para nós, tem sido poder, dinheiro, beleza, prazer. E é preciso estudarmos essas programações mentais, porque o ser humano é o único capaz de rever e de reprogramar-se. Mas é fundamental assistirmos, vigiarmos, observarmos as nossas crenças, as nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Muito bom. Dentro disso, se prazer é parte fundamental do nosso ideal de felicidade, se nós precisamos nos conhecer, observar os nossos ideais, as nossas crenças, precisamos estudar o prazer. Vamos fazer isso em pelo menos 2 encontros no item Prazeres Terrenos, da terceira parte do capítulo 5, Lei da Conservação. Então, dentro da Lei da Conservação existe um item chamado Prazeres Terrenos, e nós hoje vamos estudar em 3 questões iniciais a questão dos prazeres. Vamos a elas então. Questão 711. Kardec pergunta: o uso
dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta é: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Então, um direito dos homens ao uso dos bens da terra é uma consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor ao homem um dever ligado à sobrevivência sem dar a ele os meios de cumpri-lo. Se um educador não pode dar uma tarefa para cujo cumprimento o aluno não tenha meios interiores e exteriores, se um chefe, um patrão, igualmente, não pode dar uma tarefa que não esteja ao alcance de seus funcionários, igualmente pelas suas capacidades interiores e pelos meios e equipamentos que ele dispõe à sua volta. Se nossos chefes e nossos educadores não fazem isso, que dizer do nosso Pai perfeito, Deus? Será que Deus seria aquele que nos daria a tarefa da vida, a tarefa da sobrevivência, sem oferecer meios para isso? Claro que não. Então, o direito ao uso dos bens da terra é dado ao homem para que ele possa fazer frente à necessidade de viver. Sem usar os bens da terra, seria impossível a vida, a sobrevivência. É lógico. Questão 712. Com que finalidade Deus colocou o prazer como um atrativo dos bens materiais? Precisávamos ter um atrativo aos bens materiais? Deus trabalha fatores de repulsão e fatores de atração para nós nos relacionarmos com a sobrevivência. Os fatores de repulsão são a repulsão à morte. Nossos instintos nos fazem repelir qualquer situação que nos lembre, que nos suscite a ideia de morte. Mas, em complementariedade à fuga da morte, temos a atração à vida. E a atração à vida é feita através do prazer. Simplesmente o instinto, a fuga, o afastamento da morte não seria suficiente para criar uma pulsão vigorosa em direção à vida. Criamos essa vontade de viver, essa gana por sobreviver em fuga da morte e em atração para a vida através dos prazeres. Não parece lógico isso? Então, com que finalidade Deus colocou o prazer como um atrativo dos bens materiais? Com a finalidade de estimular o homem a cumprir sua missão.
a cumprir as tarefas próprias da vida, que são o crescer e multiplicai-vos, para o qual a vida, Deus nos estimula por prazeres, a cumprir a tarefa da manutenção do corpo, que da mesma forma foge da dor, foge da doença e busca o prazer da alimentação, o prazer da bebida, o prazer de atender às necessidades fundamentais. Fundamental a função do prazer para, junto com a fuga da dor, a fuga da morte, nos impulsionar à vida. Então, Deus colocou o prazer como um atrativo aos bens materiais com a finalidade de estimular a criatura humana, o ser humano, a cumprir sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Porque herdeiros dos animais, os seres humanos, se restringirão, se apequenarão, se paralisarão no estágio animal, se mesclarem as iniciativas e o discernimento humano ao prazer animal. É assim que o cio, o impulso sexual, que nos animais atuam num determinado trecho do ano, no ser humano, impulsionado pelo discernimento próprio da criatura humana, pode paralisar, pode obcecar, pode viciar a criatura no universo sexual. E assim a comida praticamente inexiste na natureza animais obesos. E isso acontece no ser humano, que busca, por vontade própria, os prazeres da comida, que despeja na comida suas ansiedades, suas frustrações, suas mágoas, suas culpas, seu medo. Então, a ligação entre os bens materiais e os prazeres tem a finalidade de estimular a criatura humana a cumprir sua missão nas tarefas da sobrevivência e também para experimentá-lo por meio da tentação. Precisamos aprender a resistir à tentação de vivermos apenas para sobreviver, de vivermos apenas para os prazeres materiais. Decifra-me ou te devoro, diziam as esfinges da antiguidade, através das quais os sábios nos deram esse desafio. Nós, como as esfinges, seres meio animais e meio humanos, precisamos aprender a resistir aos prazeres puramente físicos, puramente materiais, sob o risco de sermos devorados, de sermos absorvidos, de sermos paralisados, viciando-nos a esses prazeres. É daí que vem a questão 712A.
Qual é o objetivo da tentação? E a resposta é desenvolver ao ser humano a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então a tentação, o desafio próprio da tentação, a qual resistiremos pelo autoconhecimento, pelo discernimento, é desenvolver, é expandir a criatura de Deus pelo desenvolvimento da razão. Percebendo que estamos obesos, que estamos com a saúde ameaçada por comer em excesso, por beber em excesso, que estamos paralisados, viciados, aprisionados no ambiente, na lógica sexual, cresce na criatura inevitavelmente o impulso de libertarmos-nos, de nos desintoxicarmos, de nos libertar dos vícios. E correndo atrás desse impulso, desenvolveremos nossa razão, nossa inteligência, nossa ciência. Então, a razão deve nos preservar dos excessos. Porque nenhum prazer, nem do sexo, nem da bebida, nem da comida, são por si ruins. Ao contrário, foram nos dados por Deus para nos impulsionar, como falamos antes, em cooperação com a fuga da morte, para buscarmos a vida, a preservação da espécie, a conservação individual, a defesa da vida. Tarefa fundamental de todo ser vivente. Então, o prazer, a relação com os bens da terra, não é ruim em si. Será ruim se vivida em excesso. Então, o objetivo da tentação é desenvolver-nos a razão para nos preservar dos excessos. No oráculo de Delfos, ambiente básico para Sócrates, alicerce de toda a filosofia de Sócrates, e sendo Sócrates alicerce de toda a filosofia ocidental, o oráculo de Delfos deu princípios para todos nós, para toda a filosofia, para todo pensador, para toda criatura humana. Precisamos refletir sobre as duas máximas que foram inscritas no oráculo de Delfos, como a resumir todo o conhecimento filosófico, toda a sabedoria fundamental ao homem. A primeira é conhece a ti mesmo, fundamental caminho de evolução. E outro princípio que nos impulsiona ao discernimento é exatamente o nada em excesso. Dois princípios tão curtos quanto essenciais. Um fabuloso caminho de expansão, porque é para dentro que nós expandimos. Conhece a ti mesmo. E outro nada em excesso, exatamente para nos preservar das armadilhas da matéria, das armadilhas do prazer, das armadilhas da animalidade. Ninguém anda para frente olhando para trás. Precisamos nos libertar do passado
para nos permitir e avançar ao futuro, nos libertar da animalidade para nos impulsionar à angelitude, o futuro de toda criatura de Deus. Fabuloso que assim seja. Fabuloso que compreendamos os prazeres, a matéria, que é sim um direito da criatura humana, para o qual ela é impulsionada sim pelo prazer. Nenhum problema, nem nos bens materiais, nem nos prazeres, mas sim um problema, um desafio para a evolução humana, a questão do excesso. O sexo em excesso, a bebida em excesso, a comida em excesso. Viver para os prazeres da vista, dos sentidos em geral, paralisa a alma. Não viemos aqui para viver, para nos aprisionar em função dos sentidos materiais, mas para que através deles, através dos prazeres, através dos bens da terra, sobrevivamos, mantenhamos a espécie, reproduzamos a criatura humana, crescei e multiplicai-vos, sem nos paralisar, ao contrário, usando os prazeres, as alegrias, os bens da terra como símbolos, como convites, como estímulos à expansão. O sexo como um impulso, um exercício fundamental para avançarmos ao amor. Fabuloso que assim seja, muito bom aprendermos isso, que toda a humanidade, já entrando no segundo momento do nosso encontro aqui, que toda a humanidade pense a respeito da sobrevivência, dos bens materiais, dos prazeres, não se deixando aprisionar, conhecendo a si mesmo, para não sermos devorados pelo nosso animal, pela materialidade, pelo prazer. Nada em excesso. Com essa diretriz fundamental da filosofia, trazida como princípio das nossas próprias vidas, consigamos conduzir bem o nosso animal e não sermos dirigidos por ele. Que assim seja para todos nós. Vamos saudar nossos colegas de grupo de estudos. Emir Cajazeira, que assim seja. Mônica Silva, expressando sua gratidão, assim como Gugu Souza. Marco Aurélio Trindade, saudando e ressaltando o divino equilíbrio. Realmente, equilíbrio é uma palavra também muito interessante, exatamente para contrapor a ideia do excesso. Muito bem colocado, Marco Aurélio. Adelaide Dias, Sayonara Angélica, Domingos Natalo, Andréa Santos, todos saudando a todos com o seu boa noite. A Mônica Silva lembrando dos amigos encarnados e desencarnados. Saudando e revigorando as vítimas dos desastres climáticos, das guerras pelo mundo, dos terremotos, que todos eles recebam nosso impulso, nosso apoio. André Salvatore nos diz assim: nos últimos tempos, ser feliz e estar em paz comigo mesmo. Lutei muito para chegar nesse estágio, ainda que seja um dia de cada vez. Parabéns pelas suas vitórias, André.
estar em paz consigo mesmo, estar em paz com a consciência, estar em paz no final das contas com Deus. É o sentido da vida, como disse Madre Teresa, a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros. Base dessas competições, dessas guerras que se espalham em todos os ambientes. A questão da vida sempre esteve entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência. Tenhamos como meta estarmos em paz com a nossa consciência. Fabuloso isso. Então, Andréa Salvatore, Regina Frutuoso, Mônica Silva, Enir Cajazeira, congreguemo-nos, desejemos o melhor uns para os outros, porque é dando que se recebe. É nos expandindo para o bem do outro, pelo serviço, pela empatia, pela compaixão, que nós nos libertaremos das prisões estreitas do egoísmo e avançaremos ao amor ilimitado, incondicional, profundo, exemplificado por Jesus, meta da existência de toda criatura de Deus. Um grande abraço a todos, um prazer aprendermos juntos. Amanhã continuaremos essa reflexão sobre os prazeres, que não são pecado, que não são horror, que não são nada de que se tenha que fugir, mas também que não são o sentido da vida, não são a razão de viver. Para nos equilibrarmos entre esses dois extremos, nada em excesso. Que assim seja para vocês e para mim. Um grande abraço a todos. Até amanhã e compartilhe. Meu amigo, minha amiga, se você entender como eu que nesse mundo de ilusões que a gente vive, de prazeres excessivos, essa mensagem seja realmente equilibrante, pedagógica, curativa. Grande abraço e até amanhã.